Todos e todas sabem que desde o ano passado eu tenho me envolvido pessoalmente no tema do transporte coletivo, tentando apontar uma solução que não sejam soluções paliativas. No início todos sabem que no ano passado foram quase 10 milhões de reais sem previsão orçamentária. Quase 10 milhões de reais sem previsão orçamentária. Lutamos para que fosse colocado lá na lei orçamentária uma previsão de subsídio. O governo entendeu naquele momento que não havia necessidade de colocar na lei orçamentária. Pasmem que nós chegamos aqui, no mês de março, abril, havia um projeto de lei do município para garantir um subsídio de 3 milhões, sem nenhuma compensação para o município. Quando eu tive reunido com o procurador-geral, o doutor Guilherme, ele me perguntou: vereador, como é que o senhor pretende votar? Eu falei: votar contra. Mas por que votar contra? Porque esse recurso não é suficiente e não tem impacto nenhum na tarifa, não tem impacto nenhum na melhoria de serviço, não tem nenhum impacto nenhum na regularidade das linhas. Pois bem, nós temos que mostrar o impacto. É dinheiro público, é serviço público e nós precisamos mostrar. Pois hoje, o secretário Ponce esteve nesta casa para reapresentar o projeto. É um projeto que destina 6.240.000 reais a título de subsídio e que tem como reflexo que esta tarifa, que era de R$ 5,34, foi adotada no arredondamento pelo prefeito por R$ 5,00, possa chegar a R$ 4,50. Mais uma vez, colegas vereadores e colegas vereadoras, eu faço um convite, não só para parlamentares, mas para que a comunidade de Santa Maria realmente se envolva num tema dessa natureza. É inadmissível que nós possamos, mais uma vez, andar a toque de caixa sem tratar do tema. Vereador Werner. Vereador Blatz, obrigado pela parte. E as linhas desativadas e as dificuldades das pessoas, como é que ficam? Nem vão tocar no assunto. Pois muito bem lembrado, vereador Werner. Então, nós temos aqui uma questão orçamentária, uma lei que chegou capenga. Lembro que há 30 dias atrás havia uma possibilidade de dar 3 milhões de reais a título de subsídio, sem nenhum impacto na passagem, sem nenhum impacto na tarifa. Hoje o município nos traz uma nova alternativa, que é 6.240.000, fazendo com que a tarifa possa baixar para 4,50. Mas tem muito mais coisa para debater. Eu gostaria, de novo, vereador Werner, que essa casa tivesse lotada com os líderes das principais entidades empresariais, com toda aquela comunidade que sabe bradar sobre tantos assuntos, num tema que é de nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade tratar do transporte público coletivo. E esse envolvimento, que muitas vezes é da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças, e aqui eu destaco o papel dos membros da Comissão de Finanças, vereadora Lorena, vereador Werner, vereadora Maria Rita, vereador Maneco, especialmente o vereador Tobias, que se empenhou também em tratar esse tema como prioritário, porque ele é prioritário. E ele é prioritário porque ele é de exclusiva responsabilidade do município. Então nós não podemos deixar de tratar esses temas de exclusiva responsabilidade do município só entre nós e a toque de caixa. Eu imagino que seja razoável, presidente Valdir Oliveira, que esta casa adote uma agenda do parlamento, uma agenda que se propõe a tratar de todos os temas que são de nossa responsabilidade, com a condição de começar e terminar os assuntos, não ficar só no discurso. Nós temos condições e mostramos nessa articulação da Comissão de Orçamento e Finanças, conversando com responsabilidade com o governo, para sensibilizar. Ora, o transporte público coletivo no Brasil sofre uma grande crise. E essa crise que sofre o transporte público coletivo necessita que o Estado coloque a sua mão, que o Estado coloque os seus recursos, mas de maneira inteligente e transparente. E a melhor forma de trazer transparência
é abrindo a discussão. É abrindo a discussão. Alguém vai me dizer, 6.240.000, podia ser mais, podia ser menos, é razoável, não é razoável, vai impactar na qualidade do transporte, no número de trabalhadores, na necessidade ou não de cobradores, na regularidade das linhas, na frequência das linhas. Tem muita coisa para ser debatida. E o que tem acontecido há muito tempo em Santa Maria? Como esse é um tema espinhoso, como esse é um tema difícil, o poder público, executivo e legislativo, tem se esquivado e tem dado espaço para que o Ministério Público atue como verdadeiro gestor. O Ministério Público, tal qual o Tribunal de Contas, são órgãos que auxiliam a administração pública, mas não são órgãos que foram feitos para desenhar a política pública, que é nossa responsabilidade. Então nós temos aqui um momento realmente ímpar quando se trata de política de mobilidade urbana. Há no Brasil inteiro uma série de cidades que já regulamentaram o transporte por aplicativo. A nossa cidade, por 2 ou 3 vezes, já engavetou o projeto, já foram arquivados os projetos de lei que aqui tramitavam, porque nós não conseguimos tratar. E quando digo nós, é nós, o parlamento. É fundamental, vereador Paulo Ricardo. O vereador está em espaço de liderança, não pode ser aparteado, vereador. Obrigado, presidente. Eu continuo. Então, colegas, vejam bem, há temas interconectados. O transporte público coletivo, a necessidade de um financiamento para a política de transporte coletivo, ela pode vir através de um subsídio, mas ela carece de mais. Nós propusemos ao longo do ano passado, numa comissão especial que tratava da mobilidade, da constituição de um fundo de mobilidade, que fosse composto pelo retorno do IPVA, que fosse composto pelo retorno dos parquímetros, que fosse composto pelas multas de trânsito, enfim, que nós pudéssemos compor uma matriz orçamentária para garantir um transporte coletivo de qualidade para Santa Maria. Nós temos uma previsão de 6.250.000 que foi discutida no último mês. E essa discussão tem que ser ampliada. Por isso, eu renovo o convite para que essa casa volte a estar lotada, para que essa casa tenha a participação da sociedade para discutir os temas que realmente são de nossa responsabilidade. Eu tenho certeza que o transporte coletivo, depois de muito tratar com responsabilidade desse tema, necessita de subsídio. Eu ainda não tenho certeza se é esse o subsídio, se é essa a forma de subsídio, se são essas as compensações. Mas esse tipo de reflexão nós só vamos conseguir fazer através de uma ampla discussão em que todos e todas possam trazer as suas contribuições. Mas já demos um passo a mais. Demos um passo a mais, um passo importante. Então, presidente, eu uso esse finalzinho de manifestação para convidar a comunidade de Santa Maria a se inteirar sobre o que está sendo tratado. Porque é muito fácil, vereador Bolinha, daqui um pouco dizer, os vereadores e as vereadoras estão dando dinheiro para as empresas, os vereadores e as vereadoras não estão abrindo diálogo. Não, nós queremos ouvir a comunidade, mas queremos apontar soluções. Nós temos 1.070 bilhões de orçamento para o ano que vem. Quanto disso vai para transporte coletivo? Para garantir um transporte de qualidade para a nossa cidade? Quanto é razoável que nós possamos investir? O que nós precisamos melhorar? As paradas de ônibus, a frequência, os cobradores, enfim, tem tanta coisa para debater. Mas eu quero cobrar, e faço mais uma vez o uso dessa tribuna, não só para enaltecer o que veio, mas para cobrar o que não veio. Poder Público Municipal, Executivo, está devendo para essa casa o reencaminhamento ou o desarquivamento
da legislação dos aplicativos. Não é admissível que a nossa cidade ainda não tenha regulamentado os aplicativos e que façam que os taxistas sejam fiscalizados, enquanto um mar de gente trabalha sem nenhuma fiscalização, sendo considerados, inclusive, clandestinos, porque o que não está regularizado, por certo, que tem que ser chamado de clandestino, quando assim não é de fato. O segundo tema, a questão de um fundo de mobilidade. Subsídio assim, repasse de recurso, perdão de dívida, isenção tributária. Vamos tratar da reforma do Conselho Municipal de Transportes, que necessita uma participação efetiva da comunidade, seja de estudantes, seja do movimento comunitário, de empresários, de trabalhadores. Mas o Conselho Municipal de Transportes caiu no descrédito da população de Santa Maria. Não há santamarense que acredite na rigidez de um Conselho de Transportes que só se reúne para votar tarifa e a sua votação é desconsiderada pelo Poder Executivo. Serve para quê? Pois se não serve, vamos tentar modificar, vamos tentar melhorar. E para isso, faço o convite à comunidade de Santa Maria. Também faço uma cobrança do Executivo com relação ao tema do planejamento da cidade no que diz respeito a trânsito, transporte e mobilidade. Necessitamos a constante atualização. Então, senhoras e senhores, esse projeto de lei que chegou do Poder Executivo, sim, é um alento. É uma sinalização de que depois de muito tempo, o Poder Executivo e o Poder Legislativo estão se envolvendo no problema. Não estão deixando acontecer e deixando para que o Ministério Público tome as rédeas do poder. É importantíssima a participação do Ministério Público, é importantíssima a participação do Tribunal de Contas, mas nós, enquanto poder constituído, eleito e legitimado para tratar desse tema, nós temos que tratá-lo com prioridade. E é esse o pedido, presidente. Eu faço o pedido em nome do presidente Valdir Oliveira, mas toda a mesa diretora dessa casa. Além desse tema, nós temos o tema do saneamento, da gestão de resíduos, temas que são de nossa responsabilidade e que eu tenho certeza, há ambiente para que a gente possa travar esse diálogo com a sociedade. Eu quero muito ver, outras vezes, a Câmara de Vereadores lotada. Eu quero ver muitas vezes os trabalhadores, os empresários, o movimento social, o movimento sindical, dando opinião sobre os rumos das nossas políticas públicas. Então, presidente, eu encerro aqui a minha manifestação, louvando que finalmente chegou um projeto e convidando todas e todas para que possam participar. Muito obrigado. Obrigado.